Que o Sukuna foi esperto demais, isso não é segredo pra ninguém. Ao invocar o Leme pelas sombras, o personagem conseguiu atingir seu objetivo, fazer o Mahoraga se adaptar aos poderes de Satoru Gojo. Isso foi um feito realmente inacreditável, algo que acredito que muita gente não estava prevendo, que a utilização do Leme fosse possível através, ou pelo menos aquilo que aparenta ser, através das sombras. E isso é algo realmente inacreditável, já que o Leme pode ser utilizado sem a necessidade da invocação de uma sombra, sem a necessidade de invocação de uma técnica e por isso da amplificação do seu domínio estar funcionando de uma forma correta. Mas não foi só o Sukuna que veio preparado para esse combate. Satoru talvez tenha forçado o Sukuna a usar o Mahoraga antes do previsto e assim perdeu a adaptação de uma grande técnica. Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, essa semana não tem capítulo de Jujutsu. Esse vídeo era para ter saído na quinta-feira, né? Mas vocês já conhecem toda a novela que tá acontecendo aqui no canal do Geek Brasil. Mas estamos aqui no sábado para trazer esse vídeo antes tarde do que nunca, né? Já falamos mais cedo sobre o Boku no Hero, agora Jujutsu Kaisen. Se der tempo, mais tarde a gente traz o One Punch Man também, os capítulos extras para você poder conferir e poder realmente se agrupar ainda mais aos conteúdos do Geek Brasil. Então já deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode se inscrever nos nossos demais canais, tem o Reacts do Geek Brasil, o Vida de Geek, todos esses canais realmente fazem parte do grupo Geek Brasil, né? Quem sabe a gente não pode se expandir ainda mais, com mais detalhes, mais pontos interessantes aí pra gente poder abordar, mas fica aí o convite para você se inscrever nesses canais também. Bom, como a gente pode observar em Jujutsu Kaisen, uma grande coisa ainda não aconteceu em relação à batalha de Satoru Gojo e Sukuna e também durante todo o aspecto em relação aos demais personagens, que é a explicação sobre as técnicas máximas. Elas são um grande mistério ali na obra de Jujutsu Kaisen, sendo pouco abordada na história e possuem um potencial absurdo. Isso porque agora Satoru Gojo está em um beco sem saída, proporcionado pelo Sukuna para ele. A forma realmente como o Sukuna conseguiu utilizar o Mahoraga para realmente lutar contra o Gojo através ali do Leme e se adaptando todas as técnicas, colocou realmente a forma do Gojo ter que se reinventar para poder lutar agora contra a sombra. Sukuna havia usado a estratégia, ou pelo menos aparentou usar a estratégia, de receber todos os golpes do Gojo para que o Leme usado nas sombras pudesse se adaptar aos poderes do professor. Lembrando que no capítulo 119, o Sukuna destrói o Mahoraga com apenas um disparo na cabeça e o Leme continua inteiro, né? Já é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso, muita gente falando, LP, mas é muito forçado, né? Por que que ele conseguiu usar o Leme e tal? Cara, ainda não tem uma explicação do porquê disso, mas o Leme parece ser um objeto à parte que pode ser utilizado pelo usuário das sombras como ele bem quiser, né? Na teoria, o Leme é quem se adapta, né? O Leme é quem acaba tendo ali essa adaptação. Então o usuário das sombras pode fazer com que o Leme consiga se adaptar usando em seu corpo ou nas sombras. E ele talvez não faça parte ali dos utensílios relacionados às 10 sombras. Por isso que o Sukuna estava conseguindo utilizar o domínio amplificado também. É quase como roubar, né? Na verdade é roubar ali no poker, né? Tendo uma carta debaixo ali da manga
manga para ter um momento exato para se utilizar. Por isso que o usuário das sombras pode entrar e sair das sombras para que não fique preso ao pacto do Mahoraga quando ele é invocado. A forma realmente quando um usuário das sombras consegue utilizar essas habilidades, isso mostra porque o Sukuna conseguiu utilizar esse poder para varrer a Yoruzu ali na expansão de domínio dela, quando até mesmo ali o Lemmy estava se adaptando na cabeça do personagem. Então, o Sukuna estava realmente com uma estratégia bem interessante, formando ponta por ponta para testar algumas coisas antes da grande luta que ele tinha contra o Gojo. Só que, por mais que a estratégia do Sukuna tenha dado certo, ela não deu certo por completo, porque ele parece ter se ferrado nessa ideia. Porque ele achou que nessa estratégia ele faria o Mahoraga se adaptar a todas as técnicas do Gojo. O Gojo usou o azul por meio do roxo e do vermelho, o ilimitado e o vazio ilimitado, fazendo o Mahoraga se adaptar aos seus poderes. Mas com a expansão de domínio do Gojo e como Sukuna levou vários danos físicos, ele não conseguiu se recuperar e por 0,01 segundos ele foi pego na expansão. Pelo atraso, como a gente observou ali no capítulo, o Gojo forçou tanto o Sukuna dentro da expansão de domínio que ele não conseguiu regenerar a sua técnica e o seu corpo ao mesmo tempo. E o Gojo tinha ali um controle muito melhor da sua energia porque ele não tinha sido, ou na verdade ele não tinha levado danos críticos em seu corpo. Então ele conseguiu regenerar ali a sua técnica de uma forma muito mais rápida e assim por 0,01 segundos ele conseguiu realmente abrir essa vantagem e pegar a expansão de domínio no Sukuna. Dessa forma, o próprio Rei das Maldições trouxe o Mahoraga para a cena e isso pode ter sido a chave para a derrota do Sukuna. Por mais que o Mahoraga tenha se adaptado a todas as habilidades do Gojo, ele provavelmente não se adaptou à técnica máxima do professor. Ah, LP, mas nunca foi falado que o Gojo tem ali uma técnica máxima, nunca foi dito isso. E aí, meus amigos, é aí que entra o Kusakabe, né? O Kusakabe já disse que não existe nada que Satoru Gojo não possa fazer. Se essa capacidade existe, ele pode fazer também. Se ele pode usar a técnica reversa para diminuir o cooldown do seu poder, ele fará. Se existe o domínio amplificado, ele pode usar. Se existe ali o domínio simples, ele pode fazer. Se existe a técnica máxima, Satoru Gojo pode criar. A definição para a técnica máxima em Jujutsu Kaisen é basicamente a fusão ou a extensão da produção máxima da energia de uma técnica amaldiçoada. Ela é a segunda técnica mais poderosa de um usuário Jujutsu, superada apenas pela expansão de domínio. Ela segue uma tendência geral relacionada à técnica amaldiçoada e é raramente mostrada e exclusiva apenas para usuários amaldiçoados supremos com poderes supremos. Em resumo, uma técnica amaldiçoada realmente muito, mas muito poderosa. Mas o grande problema disso é que a técnica máxima é algo muito difícil de se prever. E saber para onde pode ser trilhada é um caminho realmente complicado, né? Para você ter uma ideia, ela segue ali caminhos distintos para os usuários que se revelaram. Não tem um padrão, não tem ali uma ideia pra gente falar, porque o Getou fez tal coisa aqui, o Jogou fez tal jeito, que a gente consegue saber exatamente o que o próprio Gojo vai fazer. Só pra você ter uma ideia, o Getou, ele conseguiu a capacidade de fundir todas as suas maldições para criar o Uzumaki e gerar um raio absoluto. O Getou também podia usar as técnicas das maldições de grau 1 para cima quando estava utilizando o Uzumaki, da mesma forma como o Kenjaku fez ali com o Mahito depois que ele absorveu a maldição. Ele acaba fazendo ali com que a maldição acima de grau 1 do Mahito vem para ele, ele faz com que o Mahito se funda ao Uzumaki e assim ele consegue utilizar a técnica de alma do
personagem. Nós também temos ali o Wenking do Ezo, que cria vetores através de uma asa de sangue, e quando as linhas de sangue se conectam com seu alvo, elas são instantaneamente queimadas pelo efeito corrosivo que está no sangue do adversário e também no seu sangue através da sua técnica. Esse é um ponto realmente interessante para ver sobre a técnica máxima do personagem. Outro que chegou nesse potencial foi o Jogou. Com o máximo meteoro, a maldição foi capaz de criar um meteoro em chamas. E mesmo Sukuna, com 15 dedos, admitiu que seria ferido se tivesse sido atingido por essa técnica. Então, técnicas máximas são técnicas absurdas. São poderes surreais que estão por aí, mas que ainda não teve uma explicação precisa sobre essas habilidades. E com isso nós temos um redemoinho, uma asa de vespa e um meteoro com uma referência para uma técnica máxima. E prever o poder do Gojo para isso é ainda mais complicado, porque a técnica do personagem não é palpável, né? Não dá para saber. Manipular o espaço é algo muito abrangente. Visto isso, existem algumas possibilidades sobre a técnica do Gojo que pode ser levado para uma idealidade relacionada à técnica máxima. Eu vou dar as opções aqui e aí nos comentários você acaba deixando a sua ideia, qual é a sua visão sobre qual pode ser a técnica máxima de Satoru Gojo. Nós começamos com a manipulação dimensional avançada. Além de controlar o espaço ao seu redor, Gojo poderia ser capaz de criar portais dimensionais, permitindo que ele se movesse instantaneamente entre diferentes locais. Nós sabemos que o Gojo precisa usar com precisão essa técnica para saber exatamente os pontos para se locomover no espaço, né? Esse é um ponto contra essa técnica. O próprio Kusakabe disse que o Satoru precisa entender todos os pontos do espaço para poder se locomover. Ele não pode usar essa técnica quando bem quiser ou coisa do tipo. Ele tem que saber exatamente os lugares para poder se locomover no espaço. Mas com essa técnica máxima ativada, Gojo tiraria essa limitação da sua técnica para poder controlar à vontade os seus teleportes, né? O que seria algo realmente abrangente para poder utilizar contra o Mahoraga. Não seria definitivo para conseguir derrotar ele, pelo menos de uma forma como a gente não consegue pelo menos perceber, né? Vai que ele cria um portal e fecha ali no meio do Mahoraga, também seria algo crucial para conseguir derrotar o personagem. Nós temos ali o controle absoluto do tempo como uma opção. Gojo poderia aprimorar sua habilidade para controlar o tempo, permitindo que ele acelere ou desacelere o fluxo temporal. É claro que isso se tornaria uma habilidade extremamente apelona, mas com certeza teria um risco envolvendo a sair do ciclo de energia reversa, os 6 olhos e o ilimitado, né? Assim como nós podemos observar o Ino falando ali de que o Gojo, enquanto está nesse ciclo, né, envolvendo a energia reversa, os 6 olhos e o ilimitado, ele tem energia amaldiçoada quase infinita, né? Essa é uma característica. E eu vejo que se ele tiver realmente um poder para poder manipular o tempo, eu acredito que ele vai ter que sair aí desse ciclo, e isso causa realmente uma grande limitação para o personagem. Seria uma técnica muito arriscada de se utilizar, mas o Gojo tá num beco sem saída. Então, para mim, seria algo interessante, porque faria ali o Satoru sair do seu ciclo padrão de energia quase infinita e colocaria o personagem realmente em seu lugar, mostrando realmente como o Gojo pode interagir no meio mortal. Outro ponto interessante é que o Gojo pode ter uma anulação completa de técnicas amaldiçoadas. Ele poderia atingir o nível em que pode neutralizar completamente qualquer técnica amaldiçoada, independente de quão poderosa seja, tornando-se praticamente invulnerável. Com base nessas habilidades, pode-se imaginar uma evolução ainda maior dessa técnica, permitindo que o Gojo estenda seu controle sobre o espaço e o tempo para um nível que ele possa anular completamente qualquer técnica amaldiçoada direcionada a ele. Isso significa que mesmo as técnicas amaldiçoadas mais poderosas e complexas seriam ineficazes contra ele,
tornando-o praticamente invulnerável aos seus ataques relacionados aos seus oponentes. O que realmente eu enxergo como uma possibilidade disso acontecer, mas é claro, saindo novamente do padrão dos 6 olhos de energia ilimitada e também ali energia reversa e o ilimitado, o poder dele saindo desse ciclo para trazer ele para o lado mais mortal. Isso seria uma justificativa do porquê que ele não utilizou a sua técnica máxima ainda, né? Já que os seus poderes dentro desse ciclo já torna ele algo extremamente apelão, mas a sua técnica máxima teria que ter realmente um peso muito contra para ele não utilizar esse poder contra ninguém ainda. Todas essas técnicas máximas são possíveis através dos poderes apresentados pelo Gojo, habilidades que podem acabar com uma Horaga com apenas alguns golpes. Como ele falou, apenas 1, 2, 3 golpes, ele já seria capaz de derrotar a sombra que pertencia ao Megumi e agora está no controle de Sukuna. Mas o risco é alto. Usar tais habilidades pode fazer o Gojo sair do seu ciclo de energia quase infinita. E só lembrando que o adversário do Gojo não é o Mahoraga, mas sim o Sukuna. E agora, com o uso do Mahoraga, o Sukuna está livre do domínio amplificado, podendo utilizar qualquer técnica contra o Gojo, da forma como ele quiser. E ele vai atacar o personagem com tudo. Satoru vai ter que se virar e muito para sair desse confronto vivo.